Olá a todos e sejam bem-vindos de volta, mas preparem-se que hoje temos o encontro mais destruidor da história do cinema. Mais sangrento que Alien vs Predador, maior que Marvel vs Capcom, mais mortal que Remy Paysandu. Hoje temos aqui os jogos de Sylvester Stallone contra Arnold Schwarzenegger. Está no ar mais um episódio de História Revista. Os dois maiores ícones do cinema de ação há 3 décadas, muitas consoantes, os maiores cachês, as maiores bilheterias, mas é claro que não foi assim que começou. Eles tiveram que começar por baixo como qualquer um e se meter em coisas como o Hércules em Nova York, onde o inglês do Schwarzenegger era tão ruim que foi preciso dublar o cara. Não que Stallone tenha começado muito melhor também. Falam de que no começo ele recebeu como pagamento 10 camisas para fazer um papel e tem também o seu famoso filme pornô, o Garanhão Italiano. Mas para colocar as coisas na ordem, vamos começar com o ex-governador da Califórnia, pois o seu primeiro filme é de 1969, e o primeiro do Stallone, justamente o filme de sacanagem, foi um ano depois. E sendo assim, o primeiro que temos que falar é do personagem que fez de Schwarzenegger uma estrela, Conan, o Bárbaro. Como já devem ter imaginado, o Cimério tem jogos de tabuleiro, cards, RPG, mas no departamento que nos interessa também tem material. Em 84 foi lançado Hall of Volta para computadores. E depois, em 90, o Nintendo 8-bit recebeu Mistérios do Tempo, que não agradou muita gente apesar de parecer com o Castlevania. Quando o que tinha acontecido mesmo foi que eles pegaram outro jogo de computador e mudaram os gráficos para coisas relacionadas ao Conan. Aí eles lançaram na maior cara de pau e não foi bem recebido, deu no que deu. Anos depois saiu Conan o Cimério para PC. E depois outro só foi lançado em 2004 para o Xbox, PC, PlayStation 2 e GameCube. Uma aventura e porrada em 3D que de algum jeito conseguiram fazer ruim. Depois teve esse outro Conan de 2007 para o PlayStation 3 e Xbox. E que é mesmo sem comentários, agora eles aprenderam como é que deve ser feito. Aí depois disso teve um para o iPad e o RPG online Age of Conan, que olhando assim parece ser uma verdadeira ignorância de tão longe que foram com o conceito desse jogo. Foi lançado em 2008 e já recebeu 3 expansões. Foi bem recebido pelo público e crítica e continua aí até hoje. Mas antes do Bárbaro, quem apareceu foi o quieto e humilde lutador de boxe Rocky Balboa. Na época do primeiro filme esse tipo de coisa não existia e aí acabaram não fazendo nada. O primeiro jogo só foi lançado mesmo em 83. Foi para o ColecoVision e depois em 87 veio aquele do Master System que todos conhecemos. Nem parece, mas eles tentaram fazer um dos jogos mais elaborados da sua época. Talvez até demais. Todo mundo tem uma boa memória dele, mas a verdade é que ele não é um dos melhores. Eles só foram fazer um jogo que realmente prestava depois da virada do século XXI, quando fizeram novamente o Rocky para os 128 bits e Game Boy. A base era um jogo do tipo arcade que tinha um modo história bem simpático. Mas esse jogo ficou famoso mesmo por causa dos seus bugs que espalharam vídeos por aí. A sua continuação, um jogo realmente direito, veio logo depois, Rocky Legend. E esse foi o jogo que nós esperamos 30 anos para jogar. Agora os controles ficaram um pouco mais técnicos, pendendo mais para simulação, mas ainda era muito fácil de ser jogado, não tinha muita complicação. Voltou o modo história, sendo que agora eram 4 personagens, o Rocky, o Apollo, o Clubber Lang e o Ivan Drago. Cada um tinha a sua própria história e cutscenes, e também a sua própria academia e rotina de treinos. O Rocky, por exemplo, vai para a academia do Mickey, a mesma do filme. E o Ivan Drago tem aquele laboratório cheio de equipamentos e cientistas, onde ele é praticamente um rato. Colocaram também cenas do filme e mais de 30 boxeadores que aparecem ao longo da série. Pensem naqueles momentos que era uma montagem que aparece o Rocky lutando contra vários lutadores. Esses caras estão no jogo. Eles podem ter aparecido por um segundo que fosse de costas sem mostrar a cara, mas eles estão lá.
Dentro do jogo tem ainda um esquema de golpes especiais, só que o melhor mesmo é o jeito que usaram a trilha sonora para pontuar os melhores momentos da luta. Funciona do mesmo jeito que nos filmes. Na hora que a coisa fica tensa, a gente escuta a música. De todos esses que nós citamos aqui, esse é o que tem que ser jogado. Depois eles lançaram o Rock Balboa, que foi só no PSP. E até que ficou um jogo interessante, mas sem a parte que realmente fazia a diferença nesse anterior. Mas para quem acha que o jogo está muito defasado, já faz muito tempo, ele pode ter envelhecido, não é problema nenhum também. Nesses jogos da série Fight Night, que lançaram para nova geração, tem lá no modo online uma opção de baixar lutadores criados por outros jogadores. Aí é só fazer uma busca que dá para achar todo o elenco do Rock por lá. E os caras trabalham bem, essa que é a melhor parte. E vamos voltar rapidamente para o Schwarzenegger, onde vamos encontrar mais um grande sucesso de sua carreira: o Exterminador do Futuro. O personagem que ele nasceu para fazer, e foram muitos jogos. Vamos primeiramente com o do Nintendo 8-bit, essa aventura que jogamos com o herói Kyle Reese. Lembre que o governador era o vilão da história, e foi um jogo de plataforma que ficou bem feio. Os gráficos foram trabalhados para dar a impressão de que tudo era muito escuro, mas não ficou tão bom assim. Deste primeiro filme teve também o do Mega Drive, que o esquema é parecido e até já falamos outro dia. Fez um certo sucesso e garantiu um relançamento depois do Mega CD, que o jogo foi todo melhorado. Também teve um do Super Nintendo, mas que ficou todo diferente, não era mais um jogo de ação e aventura que passa de fase pronto. Colocaram umas fases de dirigir carro e missões a serem cumpridas. Foi um passo adiante nisso tudo e conseguiu um bom resultado até. O som principalmente ficou bem bacana. E com isso tudo falado, é de se esperar que o segundo filme, que é um dos melhores de toda a história, fizesse ainda mais bonito quando fosse lançado. E até certo ponto podemos dizer que foi o que aconteceu. O principal lançamento foi o do Flipper, que é esse jogo de pistola que não é bem de pistola. Essas armas que estão na frente da tela, na verdade são controles analógicos que mexem em um tipo de mouse. E o Flipper era daquele tipo para comer as fichas da galera. A segunda ou a terceira fase tem um trecho que só dá pra passar se a gente decorar a sequência que os inimigos aparecem, mas a gente tem mais o que fazer dessa vida, não podemos perder tempo com isso. Tirando esse único trecho, o jogo é bom. E de tanto sucesso que ele fez, ele teve lançamentos para todos os sistemas da época. E ainda foi usado depois para o lançamento da Bazooka no Mega Drive. Aparentemente foi o jogo que vinha na caixa junto com ela. Para as versões caseiras eles mudaram o nome, esse aqui ficou conhecido como Arcade Game. Isso foi porque eles também fizeram adaptações no tipo ação plataforma, mas nenhum deles prestou. Se tiver curiosidade, veja qualquer review que vai ver que eles esculhamam o jogo sem pena. E não é à toa, o jogo é muito ruim mesmo. E como ninguém se importa com o terceiro e o quarto filmes, nós vamos pular essa parte sumariamente para mais um bloco com Stallone. Agora vamos falar do seu outro grande personagem, o soldado John Rambo, que de qualquer forma nenhum jogo vai ficar tão ruim quanto aquela música da Xuxa em homenagem a ele. Acredite se puder. O que interessa aqui mesmo são os jogos, e nisso o primeiro foi do Nintendo 8-bit, que lembro de ter jogado uma versão toda em português no meu velho Dynavision 2. Esse foi baseado no segundo filme e o jogo todo é quase que uma cópia do Zelda 2. É aquele que quando chega no final o Rambo transforma o cara em sapo. Também baseado no segundo filme tem esse do Master System, que é só um terço do jogo do Rambo mesmo. Isso porque ele foi lançado primeiro no Japão, mas com o nome Ashura. Depois ele foi para a Europa e mudou de nome para Secret Commando. Aí depois ele chegou nos Estados Unidos e virou o Rambo. Nós podemos ver as três versões aqui na tela dividida. Já foi uma melhora, mas ainda não era o jogo de ação descontrolado que todo mundo esperava. Aí chegou o terceiro filme e eles quase chegaram lá. No Master System fizeram um jogo de tiro com a pistola que fez muito bem o seu serviço. E no Mega Drive o jogo era esse de ação com visão aérea que já trouxe mais variedade. Finalmente ele tinha muitas armas: metralhadora, arco e flecha, faca, bombas. Esse daí pegou o espírito. Depois vinham as lutas contra chefes de fase que já eram com essa visão e o arco e flecha. Praticamente o ponto de partida do outro jogo feito pela Sega e que foi lançado recentemente no Flip. E esse sim nós podemos falar que é o jogo do Rambo que devia ter sido feito há muito tempo. A única coisa que o jogador tem que saber
é que ele tem que atirar em tudo que aparece. É simples, é do mesmo jeito que aconteceu no filme. Tem ainda mais um vindo pela frente, mas que sabemos pouca coisa. Já tem alguns vídeos liberados por aí, mas os gráficos ainda estão muito feios. Vamos esperar para ver como é que fica.
Agora, depois desse segmento, os dois atos não têm mais nenhuma franquia. Por isso vamos falar seguidamente de jogos isolados. Seria até mais fácil entrar com uma montagem agora e acabar com esse episódio mais cedo, mas não tem como fazer isso quando os jogos que faltam, eles merecem uma palavrinha. Alguns nem tanto, mas isso também é parte do ofício. Vamos começar com este, que é considerado um dos piores de todos os tempos. O Vingador do Futuro, do Nintendo 8-bits. Que até contamos outro dia a sua história de bastidores, que rendeu muita briga. A sua produtora pagou um preço alto para colocar uma propaganda na EGM. Mas na mesma edição eles foram fazer o review do jogo e esculhambaram com ele. E com razão, o jogo é ruim. Ficou um desastre, o pessoal foi lá reclamar de que eles pagaram para ter propaganda, não era para esculhambar o jogo. Mas eles também não podiam falar nada porque erraram no Vingador do Futuro e depois erraram feio depois quando fizeram o Predador. Esse aí já era uma ação plataforma sem muita inspiração também. A verdade é que quando todo mundo pegava esses jogos, eles queriam controlar os dois atores e pegar suas armas, ir pra guerra, dando tiro para todo lado. Só que aí eles resolveram que o uso das armas seria algum tipo de recompensa para quem tivesse paciência e avançasse até bem lá na frente do jogo. Aí sim, finalmente ia aparecer uma metralhadora para ser usada. Foi isso que aconteceu com esses jogos que nós falamos até aqui e até o Rambo. E eles conseguiram chegar ao cúmulo de fazer isso com Robocop também. Se pegar lá o primeiro jogo, tem momentos que ele só pode dar soco, ele não usa arma. Mas vamos voltar ao assunto que interessa. O Predador. Nesse jogo nós passamos mais tempo dando soco e jogando granada, que por algum motivo são a arma principal. Daí, por algum motivo, a gente passa de algumas fases e aparece esse outro estilo de jogo que tem a arma de fogo o tempo todo. Se eles conseguiram fazer isso, por que o jogo todo não é desse jeito? E depois desse apareceu um que era, mas não era. O Smash TV, que em parte a ideia foi adaptar a história do filme O Sobrevivente. Só que parou por aí, o jogo não tem nada a ver com o filme. O verdadeiro jogo O Sobrevivente foi esse aqui lançado para o computador Amiga. Só que é aquele tipo de jogo que saiu, mas ninguém sabia que existia. Tipo eu. O próximo, Risco Total. Quando o Stallone foi para as montanhas. Esse daqui foi um porrada de rua bem genérico. Praticamente o jogo todo é esse cenário branco, roupa branca, caras brancos, soco, soco, chute, repito o processo. Depois das versões Super Nintendo e Mega Drive, teve a do Mega CD, que foi atrasada, mas deu tempo para eles colocar essa fase 3D de snowboard. Stallone descendo montanha abaixo, que é meio que a mesma coisa que as fugas de avalanche que tinha no jogo anterior. Foi nesse tempo que eles descobriram que o Sega CD era bom para fazer esse estilo de jogo. E aí lançaram vários que longos trechos são desse jeito. O problema é que isso encheu o saco rapidamente. Nesse tempo também teve o Juiz Dredd, que depois ele ganhou outros jogos, mas o único que interessa aqui é o baseado no filme. Como podem ver, foi mais uma ação plataforma que pecou porque era muito meia boca e não era muito diferente do que a gente já tinha por aí. O que ainda trouxeram como novidade foi que eles inventaram um sistema que os inimigos tinham que ser presos. E pouca gente entendeu isso de primeira. Acabava que o inimigo era imobilizado, depois ele ficava em pé e voltava a atacar, e atacava de novo, e atacava de novo. E ele tinha que ser derrotado várias vezes até que sumia de vez. Acabou sendo descartado pelos jogadores. E quase ao mesmo tempo que esses, teve para os dois Nintendos O Último Grande Herói. Filme muito subestimado, por sinal. Acabaram sendo dois jogos cheios de problemas, só que não dá para culpar os caras porque a história dele é mesmo difícil de ser adaptada para essa mídia. Talvez hoje em dia eles podem fazer alguma coisa que fosse mais fiel e que prestasse. Mas é impossível disso acontecer. E mais um tempo depois chegaram mais dois sucessos. Stallone lançou O Demolidor, aquele do futuro que o jogo acertou em cheio. Ação, corrida, tiroteio, várias armas, movimentos variados, algumas fases que a tela muda para a visão aérea. Um ótimo jogo de 16 bits, mas nem tão bom assim no 3DO. O seu extra foi que o próprio Stallone foi lá e fez pessoalmente algumas cenas exclusivas para o jogo. Coisa que não acontecia muitas vezes e que acrescentava valor de certa forma. Mesmo que o jogo não ficasse grande coisa no final. O que foi o caso. E por último, um dos melhores filmes do Schwarzenegger, True Lies. Virou esse jogo de ação bem simpático com um esquema de missões que não tentou reinventar a roda nem nada. Só fez o seu serviço e se saiu muito bem. Esse merece ser revisitado hoje em dia. E depois dessa chegamos ao fim do episódio de hoje e até agora nada de montagem.
Como isso já virou tradição, vamos então completar com mais alguns jogos que não foram falados e mais aqueles com o elenco dos mercenários através dos tempos. Veja aí, mas não vá embora ainda. E agora sim chegamos ao final de verdade do especial de hoje. E temos aqui mais um presente para você aí que resistiu e ainda não fechou o vídeo. Totalmente dentro do tema que falamos hoje, temos de brinde o Battlefield 3 para baixar aí no seu computador. Para ganhar, basta responder qual foi o jogo que, de acordo com a sua capa, os personagens são o Stallone e o Schwarzenegger. Pelo menos de acordo com a sua capa. Responda certo aqui mesmo e o jogo é todo seu. E depois de todos esses nomes e jogos que vimos aqui, tem a tradicional hora de dar um joinha e mandar o link para a galera. Vamos ajudar a divulgar. Este foi o nosso especial Stallone vs Schwarzenegger. Obrigado por nos sintonizarem novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.